Olá, pessoal de InfoChannel, muito bom estar aqui de novo com vocês, sempre trazendo novidades e grandes pessoas e personalidades do mundo e do ecossistema de tecnologia da informação e comunicações. Hoje a gente tem o prazer de trazer para vocês, trocar ideias e apresentar novidades, o Helder Jaskouka. Falei certo, Helder? Isso. Então, ele é o diretor-geral da empresa no Brasil. Helder, fala para a gente um pouquinho do que a VIM traz em relação à proteção de dados, né? Backups, gerenciamento. Conta para a gente qual é o papel da VIM no Brasil. Obrigada e bem-vindo. Eu que agradeço, Irene. Sempre um prazer muito grande poder falar contigo e poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito no Brasil, né? O momento da VIM é muito bom. Globalmente é bom. A VIM cresceu 40 vezes a média do mercado globalmente. E na América Latina não dá nem para falar de quantidade de crescimento, porque o mercado de proteção de dados, Irene, na América Latina decresceu 1,8% e a VIM cresceu 31,8%, se tornando a mais nova líder em proteção de dados na América Latina. A VIM já era líder na Europa, agora é líder na América Latina, segundo globalmente, só que enquanto os nossos 4 principais competidores decrescem no mínimo 10 vezes a média de mercado, a gente cresce 40 vezes a média de mercado. E o que, E que, isso você, demonstra... o que, que você acredita a esse crescimento inversamente proporcional? Está totalmente relacionado ao produto inovador que a gente tem. E por ser uma ferramenta que tem uma combinação que é muito rara no mercado. Ser simples, mas extremamente confiável, né? Então, existem ferramentas que são confiáveis, mas é muito complexa para você gerenciar, para implementar, para extrair todo o potencial da ferramenta. E existem ferramentas que são simples, mas ela não oferece a confiança que o cliente necessita no dia a dia. E o VIM, ele demonstra de forma prática no dia a dia esse poder. São 400 mil clientes no mundo, mais de 3 mil clientes no Brasil, a gente penetrando grandes contas aí. O caso recente público que a gente tem, o próprio Banco Original diz isso, né? A gente tem aí no nosso principal evento, o Grupo Boticário, cliente nosso, há menos de 6 meses, falando sobre a experiência de trabalhar com a nossa solução. A gente sabe da referência que eles são. Então, eu acredito isso realmente a nossa abordagem inovadora aos problemas que os clientes possuem com as soluções legadas, né? É muito difícil hoje o cliente ter toda a inteligência que a gente oferece dentro de uma única solução. E aí, por isso que eu chamo a VIM de uma plataforma, Irene. Não chamo nem de software. Por quê? Porque não são os vários softwares trabalhando em conjunto para entregar uma experiência única para o cliente. Na verdade, o cliente consegue fazer muito mais com menos em cima de uma única plataforma, ou seja, a partir do mesmo ponto de gerenciamento e controle, ele faz uma série de ações de forma simples. A gente vê no mercado, Helder, muitas notícias aí de invasões e que as empresas estão cada vez mais vulneráveis, né? Para a VIM, essa questão desse aumento foi favorável? Bem favorável, bem favorável. O que está acontecendo, Irene? A gente viu que a pandemia ela acelerou a digitalização dos negócios, né? Então, a economia digital ela tem ganhado muita força e não tem mais tendência de volta. A gente vê que os grandes protagonistas do mercado atual são empresas que, de certa forma, estão associados com soluções digitais, né? O que acontece também? Quando você acelera essa digitalização, você acelera processos, experiência do cliente, você tem mais controle, você consegue entender melhor o comportamento do seu cliente. Agora, qual que é o grande risco? O impacto sobre os seus dados, ele não impacta mais uma operação de TI ou não é mais aquela situação, ó, o sistema ficou fora. O impacto sobre os dados hoje, ele tem um ataque direto ao negócio do cliente. Então, o cliente, quando ele é penalizado hoje, o que ele acontece? Quando ele sofre um ataque, não é que o ambiente dele de TI está fora, o negócio dele está fora, a imagem dele sofre danos, né? E aí, o que acontece? Com essa digitalização vem as oportunidades e vem os riscos. E os riscos são
o aumento de ataque, né? A gente tem uma pesquisa aqui que diz que o aumento foi de 715%. O nosso CTO global, Irene, ele compartilhou no Vinhon Tour que a América Latina sofre 5 mil ataques diários, tá? Sendo que o Brasil é um dos países top 5 em números de ataques no mundo. Então, os são criminosos e eles entenderam que essa é uma fonte de renda muito alta, porque eles atacam o coração da empresa. Eles não vão procurar por dados simples ali de nichos. Eles vão atacar o coração da empresa, dados que afetam pessoas, afetam o negócio. E aí, de certa forma, as empresas realmente se tornam refém. E aí é o que eu chamo o seguinte, a pandemia acelerou, sim, mas eu digo que esses ataques acelerou ainda mais os nossos negócios. Por quê? A ferramenta, a solução de backup, ela não é uma solução de cybersecurity, mas ela é o maior aliado de uma empresa em caso de ataque. E o que eu digo é o seguinte, o seguro do carro não previne a pessoa de ter o carro roubado, mas uma vez que o carro é roubado, ele é o maior aliado que a pessoa tem para ter o seu bem de volta. E aí o segundo ponto importante é o seguinte, o primeiro ponto importante é tenha seguro. O segundo ponto importante é com qual seguro você vai trabalhar. Porque se você tiver seguro, mas você demorar 60 dias para repor o teu bem, o estrago e o dano na sua vida no dia a dia vai ser muito alto. E aí é onde entra a necessidade de você ter soluções inteligentes para lidar com esse desafio. Então, por exemplo, eu estava lendo uma reportagem, Irene, sobre o gerente de TI de segurança da informação da Renner, ele reforçou. Façam backup, testem backup e tem alguém olhando pelo backup. O problema é que na prática faz todo sentido essa recomendação, na teoria faz todo sentido essa recomendação. Só que na prática, fazer testes de backup com o sistema legado é extremamente penoso. O cliente pode levar um dia inteiro para testar uma única máquina. Então não dá para trabalhar em 2021 da forma como se trabalhava 30 anos atrás. Então, onde a Vim ganha espaço? É isso. Testar o backup de forma inteligente em menos de 15 minutos, sem qualquer intervenção manual. Criar cópias imutáveis de forma inteligente, sem qualquer necessidade de hardware. Replicar essas informações para a nuvem e transformar esses ambientes entre diversos ambientes heterogêneos de forma simples. Então, quando a gente vai para a prática do dia a dia e fala para o cliente, teste seu backup, como a solução legado, isso é um parto. Na verdade, é tão complexo trabalhar com as soluções legadas, Irene, que 95% dos clientes que trabalham com software legado de backup não estão na última versão do backup, porque é complexo até atualizar esse software. E aí eu estava conversando com o CIO essa semana e dizia isso para ele. Você está na sua última versão de software? Ele não. Então, o que adianta o fornecedor fazer diversas atualizações se ele tem uma ferramenta que é extremamente complexa e penosa para os clientes dele estarem na última versão? E aí, com o Vim, não, em 30 minutos, o cliente está na última versão. 100% dos nossos clientes trabalham na última ou penúltima versão da nossa solução. Então, quando você vai colocando essa série de fatores, quando a gente vê a vida prática de um cliente e o mundo de backup, eu dizia que o backup ele estava lá no fundo da casa, lá naquele quintal do fundo. Diante dessa situação de riscos e ataques cibernéticos, a gente está na sala de entrada. Por quê? Porque é uma briga tão desigual e tão desumana, porque são milhares de hackers trabalhando e você tem empresas que, às vezes, tem 5 pessoas trabalhando em segurança, às vezes tem uma, né? Então, é uma luta desigual. Então, e aí é o que o papel da proteção de dados moderna, é isso que eu gosto de dizer, ajuda. Eu queria que você falasse um pouquinho das novidades, Helder, do que foi apresentado nesse evento e evoluções. Legal. Bem, olhando para esse ponto de agilidade, uma das coisas que a gente oferece nessa última versão é a proteção de dados contínua, que é a capacidade do cliente voltar a uma máquina em um determinado ponto do tempo muito próximo de quando ele teve um problema. Então, imagine que até na versão anterior, o Vim ele conseguia restaurar 15 minutos atrás um ambiente. A partir dessa nova versão, o cliente pode obter 10 segundos, 15 segundos atrás, uma cópia da máquina para colocar o ambiente dele no ar. Então, isso é um grande salto. A possibilidade de portar entre ambientes nuvem on-premise e nuvem pública foi aprimorada. Agora a gente está trabalhando com a AWS, Azure e Google de forma transparente, porque a gente vê que
essa abordagem híbrida é um caminho sem volta. Cada vez mais as empresas vão ter essa necessidade e as empresas não podem esquecer que elas são responsáveis pelos dados. Então, dar uma visão única para o cliente e a flexibilidade dele portar esses workloads, independente de onde eles estejam, é algo extremamente poderoso que traz agilidade no dia a dia. Legal. E aí, dentro do evento que vocês realizaram, vocês reuniram parceiros de negócios, parceiros de tecnologia. O que vocês têm para o parceiro de vendas? Como é que está essa questão de novidades e atualização dos seus parceiros para que eles possam ir para o mercado? Então, o que a gente reforça muito com os parceiros é que, quando você pensa no modelo de parceria, o cliente quer trabalhar com pessoas que ofereçam a ele soluções confiáveis que ajudem nos desafios de negócios, não apenas nos desafios de TI. Então, uma das coisas que a gente se sente muito confortável, Irene, em trabalhar com Vim é que a nossa taxa de sucesso é muito alta, a nossa taxa de satisfação de cliente é muito alta, a nossa taxa de experiência com o nosso produto é muito alta. Então, veja, está todo mundo com medo, está todo mundo temendo, e existem diversas soluções que são muito caras e complexas. Então, poxa, imagine você se posicionar ao lado do cliente falando, olha, em 1 ou 2 dias eu consigo te oferecer todos os testes para que você, na prática, veja como esta solução vai proteger você de um ataque e vai dar flexibilidade para você com uma cobrança extremamente justa. Porque muitos dos nossos concorrentes cobram por volumetria, e a gente cobra por máquina, independente da volumetria de dado. Então, são abordagens hoje que o parceiro que está antenado, ele sabe que o cliente dele procura fazer mais com menos. Além disso, a gente não oferece armazenamento. O cliente vai sempre necessitar armazenar aquele dado em algum lugar, seja numa nuvem pública ou seja no on-premise. Então, existe um dado que a gente fala para o ambiente on-premise que para cada $1 vendido de Vim, existe 3 a 4 dólares vendido de hardware. Então, a gente vê que uma ferramenta inteligente que agrega valor para o negócio do cliente é algo que faz sentido o parceiro levar para o cliente final. Por quê? Porque ele não vai ter problema, porque ele não vai ter dificuldade de customizar, ele não vai criar problemas no relacionamento do cliente dele, porque no final do dia, o relacionamento dele com o cliente final é extremamente importante. Entendi. Como é que está a relação de vocês com parceiros de canal? Quantos são hoje? Vocês têm uma perspectiva de aumento, ou que seja de aumento, pelo menos de perfil na qualidade desse canal seu? E eu gostaria que vocês já pudessem emendar, Helder, falar da estratégia da Vim para o Brasil. O que vocês pretendem? Como é que vocês estão vendo o mercado atual Brasil, se quiser a América Latina também, né? E a perspectiva de crescimento, se dentro da situação atual é possível. Nós crescemos 32% no último quartil. A gente tem crescido 2 dígitos desde quando eu assumi a operação e não tenho expectativa de que isso mude para o próximo ano. A gente tinha aqui no Brasil pessoas dedicadas para o Brasil em torno de 15 pessoas e hoje nós estamos próximo de 50, sendo que nós contratamos 10 recursos de suporte técnico em março e vamos adicionar mais 2 agora, são 12 recursos de suporte técnico no Brasil. Então, isso demonstra o perfil de cliente que a gente está entrando, o nível de comprometimento que a companhia tem com o mercado brasileiro. E aí a gente tem diversos parceiros, mas hoje, Irene, a gente está entrando cada vez mais em contas maiores, dado o cliente que eu citei, que foi o nosso caso de sucesso em nosso evento e o próprio caso público do Banco Original. E para esse tipo de cliente, a gente precisa de parceiros que tenham capacidade, musculatura, consiga replicar, porque a gente não tem a concorrência com nossos parceiros, né? Infelizmente, há alguns fabricantes que eles competem com o próprio parceiro, e a gente é zero de competição, porque a gente é 100% canal. A gente não tem nem operação no Brasil, a gente não tem nem a capacidade de colocar uma nota, e esse é um modelo de ida ao mercado não só do Brasil, mas do mundo. Então, eu vejo aí uma grande oportunidade de parceiros de valor que têm musculatura de estar mais próximo da gente. Por quê? Porque a gente está escalando em grandes contas e essas grandes contas demandam mais profundidade e qualidade do que quantidade. Então, nossa estratégia hoje é qualidade, né? Porque a gente está crescendo nessas contas e cada vez mais
esse tipo de parceiro é o que nós vamos necessitar. Você enxerga algum tipo de novo mercado para vocês? Segmento, verticais? Quais que vocês atuam mais fortemente hoje e perspectiva? Legal. A gente não tem uma vertical que se destaca dentro do nosso modelo de negócio, Irene. O que a gente tem é o ambiente do cliente. Então, qual é o ambiente do cliente que, para a gente, é um ambiente que a gente entra bem e a gente ajuda ele bastante? Clientes que trabalham muito baseado em virtualização dentro da sua casa, com uma estratégia de nuvem híbrida, trabalhando com esses principais players de nuvem híbrida. Então, quando o cliente está da virtualização para frente, é aí onde o nosso produto oferece um valor assim imensurável e traz grande impacto não só sobre os processos de tecnologia, mas ao próprio negócio do cliente. Então, imagine você colocar seu ambiente no ar em menos de 5 minutos. Imagine você validar os seus backups sem ter intervenção humana e fazer relatórios automáticos, replicar essas máquinas, fazer processos de disaster recovery dentro da mesma ferramenta. Então, aqui a gente está falando de continuidade de negócio, né, de flexibilidade. Então, para a gente, não tem muito uma indústria, é muito mais o perfil do cliente. Né? A gente não é um player que olha tanto para o legado, porque o legado não tem mudanças e não vai mudar, é uma característica muito específica. Entendeu? Então, por exemplo, mainframe a gente não atua e dificilmente a gente vai para esse mercado, porque é um mercado muito de nicho, muito específico. Mas quando a gente olha para virtualização, Kubernetes, que é muito forte, né? Que a gente comprou a Kasten, que é a empresa líder de proteção nesse sentido. E nuvem é onde a Vim realmente oferece grandes diferenciais e é onde o negócio tem ido, né? Existe alguma perspectiva de novas parcerias nesse sentido? E também que eu gostaria de saber, assim, esses parceiros dessas empresas que vocês mantêm aí uma proximidade, digamos assim, você se utiliza desse potencial dos parceiros? Como é que... Não, sem dúvidas. A gente tem uma série de eventos junto com eles, porque o caminho mais seguro para a nuvem, Irene, é o backup, porque é um ambiente controlado, é um ambiente que você tem maior possibilidades de manobra caso aconteça uma eventual ocorrência. A gente trabalha muito em conjunto com eles para oferecer uma experiência única para o cliente. Então, quando você fala, por exemplo, AWS, Azure e Google, cada um tem o seu mundo. E para dentro da casa do cliente, quando a gente fala VMware, a KVM, que a gente vai lançar agora, Nutanix, que são mundos diferentes. Mas no final do dia, o que é um fator em comum importante para esse cliente? O dado. Então você pega esse mundo heterogêneo e você tem uma solução que não consegue trabalhar de forma transparente, traz muitas dificuldades para o cliente. Porque no final do dia ele não pode tratar o dado do ambiente A diferente do ambiente B, diferente do ambiente C, e nenhuma dessas plataformas vão trabalhar para que o dado saia dela. Ela vai sempre trabalhar olhando para dentro dela. Então, se você pegar, por exemplo, a AWS, ela oferece o backup, mas só para quem está na AWS e o cliente não consegue portar. Né? Então, a Vim ela ajuda muito nesse sentido, porque os clientes querem ter flexibilidade e poder de escolha. E a gente vê que a nuvem híbrida ganha cada vez mais força, e dentro desse modelo de nuvem híbrida, o multi-cloud ganha cada vez mais força. É evidente que cada um tem um parceiro preferencial de nuvem, mas dificilmente ele está trabalhando só com um. Geralmente ele trabalha com 2 e com 3. E aí, nessa estratégia, você ter uma visão única de proteção de dados agrega muito valor e traz muita segurança e controle para o cliente também. O que o mercado pode esperar de tendência em proteção de dados? Eu vejo Kubernetes crescendo muito, a tendência de proteção de software as a service. A gente está crescendo muito em Office 365, é um produto que tem uma representatividade muito alta, mas aí é a opinião pessoal agora do Helder, eu começo a ver que, por exemplo, Salesforce, ServiceNow, cada vez mais essas soluções, elas têm ganhado presença no mercado, e isto não muda. O cliente é responsável pelo dado dele. Então, eu começo a ver um mercado muito interessante, ganhando uma musculatura muito grande para proteção de dados de ambiente de software as a service, por exemplo. Né? Sem dúvida, a questão da segurança é essencial, fundamental, primordial, né? E a questão da proteção de dados, ela envolve, como você falou aí, o negócio
propriamente dito, né? A essência do negócio, a questão de sobreviver ou morrer, tá, depende exatamente dessa proteção de dados, que tem a ver agora também com bastante relacionada com a LGPD, né? Sem dúvidas. Você vê alguma ação específica de vocês em relação a essa questão da LGPD? A gente consegue ajudar para que o cliente consiga, por exemplo, restaurar ambientes de forma mais rápida e rodar scripts para apagar dados de clientes ali que ele não deveria portar ou permanecer com eles. A gente pode ajudar nesse sentido. Isso é importante também. E até falando sobre, de uma forma geral, além do cliente ter a preocupação de proteger o seu dado, ele também deve se preocupar com o tempo para restabelecer seus sistemas. É tão crítico quanto, né? Então, e isso você não faz no braço, você não faz manualmente, você precisa de tecnologias. Então, quando você fala LGPD, eu preciso verificar se alguma das minhas máquinas estão compliance, né? Eu não posso manter esses dados. Se você tem um processo, uma tecnologia que é limitada, que é lenta, vai te tomar 40 horas, e sendo que você pode fazer com uma tecnologia inteligente 15 minutos. E a gente tem um mercado muito competitivo também, né, Irene? As empresas, não dá para você esperar 3 meses para mudar. Né? Então, você precisa de tecnologia que te ajude nessa agilidade, a você fazer as coisas de forma mais rápida e mais simples e segura. Como é que você viu o papel da Vim e de outras empresas fornecedoras nessa evangelização? Eu acho que o nosso papel é importante, a gente tem que compartilhar com os clientes no dia a dia as lutas diárias de quem eventualmente não toma as devidas precauções, né? Então, a gente está próximo de clientes, então a gente tem histórias boas para contar, mas histórias tristes também, né? E no final do dia, Irene, existe uma trinca que é importante para que as coisas fluam bem, que é processos, pessoas e tecnologia. Então, isso é uma conversa muito madura que eu tenho com meus clientes, com meus parceiros no dia a dia, que é, poxa, se você tem a pessoa certa e você tem os processos certos, mas a tua tecnologia não te ajuda, ou seja, demora 8 horas para você validar um backup, você está em risco. Agora, você pode ter a tecnologia certa, mas se você não tem os processos certos e a pessoa que saiba operar a ferramenta, também você vai ter problema, né? Então, você pode ter o carro mais seguro do mundo, mas não adianta você andar sem cinto de segurança, né? Você tem o seu papel ali, né? E tem processos que devem ser seguidos, né? Então, o nosso papel é justamente mostrar para o cliente que essas histórias tristes não são para simplesmente criar um pânico desproporcional. Não, é real, é verdadeiro. Isso pode afetar empregos, afetar negócios, e não só emprego das pessoas de tecnologia, empregos de uma corporação como um todo. Então, tá ótimo, Helder. A gente já está se encaminhando para o final. Eu gostaria, então, que você deixasse uma mensagem para o mercado, para os seus parceiros, parceiros de negócios, parceiro de vendas, né? Obrigada já antecipadamente pelo seu tempo. Irene, obrigado pelo seu tempo, é sempre um prazer muito grande falar contigo. Eu acredito que na vida a confiança é a base de qualquer relacionamento, né? Então, uma das coisas que eu pratico muito aqui na Vim é o compromisso com o sucesso do cliente. Então, eu entendo que nunca houve um melhor momento para parceiros dos negócios e os clientes da Vim trabalharem em conjunto com a gente, porque realmente a gente oferece uma solução que toca o negócio do cliente, trazendo redução de custo, maior segurança, maior resiliência. E há um inimigo aí que tem tirado a paz de muita gente, né? A pessoa dorme e ela não sabe se ela vai ser atacada. E infelizmente, essas empresas até se aproveitam de dias que são mais calmos, como feriado e domingo, para atacar, né, a base desses clientes. E aí, depois das pessoas, o ativo mais precioso que uma empresa tem são os dados. Então, não brinque com seus dados, né? Parceiro, ofereça ao seu cliente uma solução que verdadeiramente vai ajudar ele no dia a dia. Não leve uma solução que você sabe que vai mais atrapalhar o cliente do que ajudar. E aí é onde a gente se posiciona. Cliente, nós temos uma solução madura, provada, 400 mil clientes no mundo, crescemos muito mais que a média de mercado, não é porque a gente faz uma ou duas coisas diferentes, é porque a gente faz muita coisa diferente. Parceiro, leve ao seu cliente algo em que ele possa confiar e que vai te ajudar a estreitar o seu relacionamento com ele.
não algo que vai lhe trazer problemas no futuro. Helder, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas suas informações, sempre ricas aqui para os nossos leitores e espectadores. Obrigada, sucesso para você e para todo o seu canal. Muito obrigado, Irene. É sempre um prazer falar contigo, viu? Valeu.